Tem um povão que fica bravo com a gente, porque a gente fica feliz porque o Santos ganhou, porque a gente fica feliz porque o Santos goleou. Olha quanto tempo que o torcedor do Santos não vê o Santos goleando. E o povão fica bravo com a gente porque a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente faz um conteúdo aqui mais aliviado, mais tranquilo. Olha, que foi a primeira vez que eu faço um vídeo aqui gravando, falando do Santos depois de uma goleada de 6-0. Ah, mas foi contra o Velo Clube. Que me importa que foi contra o Velo Clube? O Santos jogou domingo passado contra o Noroeste, teve dificuldades de vencer o Noroeste com 10 jogadores em campo. Então que se vira. Quantos jogos aí fraquinhos que a gente viu do Santos que poderia ser melhor? Agora, ontem não. Ontem tinha um clima diferente para o jogo contra o Velo Clube. Aqueles que às vezes só pegam aquelas palhinhas do vídeo e aí julga a gente naquilo que falam, é só acompanhar o que eu falei durante a semana. E é só acompanhar o que eu falei durante a semana. O que eu falei durante a semana foi o que aconteceu no domingo. O que eu falei durante a semana foi o que aconteceu no domingo. Que eu acreditava, sim, que esse jogo contra o Velo Clube era o ponto de partida do Santos. Eu acredito por isso que eu venho falando que eu não acredito que o Santos tem elenco para ficar brigando na rabeira do Campeonato Brasileiro. Me desculpa, não tem elenco para ficar brigando na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Esse elenco que está aí, não é esperando reforço vir, não. Se é que vai vir. Contratação eu sei que vai vir. Agora, reforço eu não sei. Reforço eu não sei. Mas pelo menos, no meu ponto de vista, eu não vejo que o Santos tem elenco para ficar brigando na rabeira do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Santos briga no alto do Campeonato Brasileiro. E estou falando apenas da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Santos tem apenas um ponto, um empate e duas derrotas. E eu estou falando, estou arcando aqui já desde semana passada. E se não, pode me cobrarem lá na frente. Pode me cobrarem lá na frente. Pelo menos eu vejo assim, o meu ponto de vista eu vejo assim, que o Santos não tem elenco para ficar brigando lá embaixo, na rabeira do Campeonato Brasileiro. É uma maneira de eu ver o futebol, uma maneira de eu pensar. Mas ainda bem que veio essa bela goleada ontem, que é para dar um alívio assim para os torcedores do Santos, deixar os torcedores do Santos um pouco mais leve, os jogadores do Santos um pouco mais leve. Para muitos dizem que essa vitória aí é empurrar sujeira para debaixo do tapete. É empurrar sujeira para debaixo do tapete. Eu já sou o contrário. Essa vitória aí é para resgatar a sujeira que está debaixo do tapete, que ela foi empurrada para debaixo do tapete para muito e muitos anos atrás aí, que essa sujeira vem sendo empurrada para debaixo do tapete e todo mundo achava que estava tudo normal, tudo normal. Hoje a gente vive um outro momento, hoje a gente vive uma outra era e hoje não dá mais para você ficar empurrando sujeira para debaixo do tapete, porque o povão hoje tem as mídias sociais aí que o povão cai matando em cima. Então os dirigentes hoje, eles não podem fazer muitas anarquia dentro de um clube, porque o povão cobra. Olha as cobranças que vive no Santos. Olha do jeito que a diretoria do Santos vem agindo de erros, e o povão estão cobrando, estão cobrando. Então eu vejo desse jeito. Eu acredito que agora essa vitória é para começar a retirar a sujeira que está debaixo do tapete, não empurrar mais sujeira para debaixo do tapete, porque aquele tempo que os dirigentes faziam o que queriam e eu, você, quem hoje é torcedor do Santos, só ouvia as notícias que vinha do alto e ninguém podia reagir em nada, ninguém falava em nada. Hoje as coisas são diferentes. Então, portanto, eu espero sim que, quem sabe, daqui para frente, um novo Santos pode estar surgindo aí pela frente. Um novo Santos, justamente com o Voivoda. Lembra que eu vinha falando? Não pode mandar embora, não pode mandar embora, não pode, não pode. Olha, o que o Santos já destruiu de treinador de 2021 para cá, não está escrito, não está escrito. Não era impossível que o Santos ia mandar o Voivoda embora em pleno mês de fevereiro. Não é impossível. Eu não vim acreditando nisso daí.
É claro que ainda vai correr risco. É claro que ainda a gente sabe que, por mais que veio a alegria dos 6-0 ontem contra o Velo Clube, a gente sabe que o Santos vai ter problemas ainda dentro para o Vojvoda escalar o time. Ele vai ter problemas. Talvez até problemas de jogadores a mais sobrando ali no ataque. É claro, é claro. Se a gente pegar jogadores que estão começando a despontar ali, como é o caso do Miguelito, é claro que ele vai ter problema. Como é que ele vai encaixar Neymar, Miguelito, Gabigol, Rony? Como que ele... Mas isso daí é bom. Dizem que é bom para o elenco. O elenco tem que ter jogadores de sobra para poder fazer bons campeonatos. É aquilo que a gente vai esperando agora do Santos. Mas posso dizer aqui mesmo, fiquei muito feliz com o jogo do Santos de ontem, mesmo sendo contra o Velo Clube. Mesmo sendo contra o Velo Clube. Eu vi muitos falando que ontem foi o melhor jogo do Santos no ano. No ano. Eu também concordo, Mas eu vou ser justo aqui e vou falar, porque eu falei aqui no canal e eu vou ter que me arcar. O jogo contra a Chapecoense, até os 27 minutos do segundo tempo, o Santos fez um bom jogo. O Santos fez um jogo muito bem equilibrado do lado do Santos. Infelizmente, veio aquela derrota da maneira que veio e aí apagou tudo aquilo que o Santos fez. Mas lá eu vi que o Santos fez um bom jogo até esses 26, 27 minutos do segundo tempo. O Santos estava bem naquele jogo também. Agora, é claro que você não vai comparar ontem, que foi 6-0, uma bela de uma goleada, e, é claro, com jogadores ainda se destacando ali no Santos. Às vezes, tem jogadores que estão muito abaixo do Santos, é porque o time também, para se arrumar dentro de campo, ele tem que ganhar jogos. Não dá para você fazer treinamento durante a semana, trabalhar durante a semana, sempre com a derrota no lombo, sempre com o empate jogando mal no lombo. É duro, é duro. Tem de vez em quando vir uma vitória para que você tenha um fôlego maior para você poder ali trabalhar, para o treinador ter autoridade de chegar no jogador e falar. Então, assim, é diferente. O clima no Santos pode sim mudar, é diferente. Agora, é claro que o Santos vai pegar um adversário que o Santos às vezes se enroscam com eles, que é o Novo Horizontino, mesmo a gente sabendo que o último jogo do Santos venceu lá na Vila de virada 2-1, que foi na estreia do Campeonato Brasileiro, mas é um adversário, como a gente pode dizer, bravo com o Santos. É um adversário que ele não dá trela para o Santos. Mas, se a gente pegar e começar a olhar o elenco do Santos, o time que está sendo montado no Santos e o ajuste que o Vojvoda vai fazendo nesse time, de repente o Santos pode ir lá, sim, e conseguir a classificação em cima do Novo Horizontino. Claro que tem chance, claro que tem chance. É claro que é o momento agora, é um momento que tudo zera, e de repente aí você pode ganhar um fôlego novo aí no campeonato e, como se diz aí, fazer bonito e de repente surpreender até para o lado do torcedor do Santos, que seria maravilhoso. Ai, gostoso falar de futebol quando o seu time ganha. É bom, porque eu já estava enjoado de tanto falar do Santos sem vitória, ou às vezes aquelas vitórias magrinha, como foi contra o Noroeste lá, um sufoco danado no final do jogo para poder garantir aqueles 2-1, graças ainda o Carlão, o centroavante do Noroeste, que no final do jogo cabeceou uma bola lá, que eu falo que ele cabeceou de olho aberto e acabou errando o gol, ele cabeceou para fora, porque ali poderia ter eliminado a chance do Santos dentro do Campeonato Paulista, mas é interessante. Para uns é paulistinha, para outros é paulistão. Eu quero agradar mesmo com o Campeonato Paulista, que sempre eu gostei, eu sempre acompanhei e é sempre um título bem-vindo se por acaso o Santos conseguir buscar esse título, seria maravilhoso para o Santos. Mas aquilo que eu venho falando, eu volto a afirmar aqui, para mim, o Santos não tem elenco para ficar brigando na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Não. O Santos tem elenco para brigar pro alto. Vamos aguardar. Lá na frente a gente vai ver se eu tenho razão. E a federação marcou no sábado, dia 21/2,
sábado que vem. Red Bull Bragantino e São Paulo às 18h30 no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E aí o Palmeiras contra o Capivariano. Talvez essa semana eu vou passar lá em Capivari, na quinta ou na sexta. Vamos ver como é que vai estar o povo de Capivari lá. E que legal para eles. Palmeiras e Capivariano, às 20h30 na Arena Barueri. E aí no domingo, dia 22/2, Novo Horizontino e Santos, às 16h, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, lá em Novo Horizonte. E aí, vamos ter Portuguesa e Corinthians, às 20h30 no Canindé. Vamos, Luzinha, vamos. Vamos fazer bonito aí no Campeonato Paulista, porque é uma camisa tradicional. É uma camisa tradicional. Eu quando comecei a torcer pro futebol, eu tinha também a Portuguesa como assim um time grande do futebol paulista. E aí, ultimamente, deu aquela acabada, deu aquela caída, mas a gente torce sim para que esses times voltam, porque é lenda do futebol paulista. É legal, é legal. Vamos torcer, não só no Campeonato Paulista, até no Campeonato Brasileiro é legal ver a Portuguesa. Agora, vamos falar um pouquinho daquele jogo de ontem? Ô, Klaus, me desculpa, se está 20-0 e tem um pênalti, você tem que dar. Você não pode regular, e o VAR também não pode regular. Se tiver 20-0, vocês têm que dar o pênalti. Foi pênalti, acabou. Põe a marca do pênalti, ninguém vai reclamar com você, acabou. Agora, precisa você falar que não foi pênalti, aquilo é um absurdo. Você não dá um pênalti daquele em cima do Neymar. Pelo amor de Deus. Aí tem umas arbitragens que a gente não entende, às vezes, qual que é o critério deles. Não entende. Porque o cara falar que lá não é pênalti, e o VAR? E o VAR? O senhor lá que estava no VAR? Tem que dar pênalti. Tem que chamar o árbitro no VAR. Uma outra coisa, aquela entrada criminosa daquele jogador no Neymar. Aquilo lá tem que expulsar um rapaz desse campo. Não pode deixar um rapaz desse dentro de campo. Com todo respeito ao ser humano, mas o cara não pode fazer um negócio daquilo lá. Se o cara pega o pé do Neymar ali, ele estoura o Neymar. Ele quebra o Neymar. Não pode. Não pode. Não é só porque é o Neymar, não. Com qualquer outro jogador. O cara não pode dar uma voadora daquela. Que coisa ridícula, que coisa ridícula. E o VAR tem que chamar, tem que chamar. Às vezes tem jogador que não leva um cartão porque ele entrou, a entrada dele foi forte. Não, ele foi porque ele foi forte, ele não pegou, mas foi forte. A jogada foi forte, a dividida foi forte. Não pode deixar um rapaz daquele dentro de campo. Como é que você deixa um rapaz daquele dentro de campo? Não pode. Tem que chegar e dar o vermelho e mandar para a rua. Vai embora. Você não quer jogar bola? Você não quer jogar bola? O que é isso? Meu Deus do céu. É complicado às vezes. De repente aí, ó, o rapaz está aí treinando, aí, se recuperando, desde o final do ano, se recuperando para poder voltar a jogar, para tentar disputar uma Copa do Mundo. É o sonho do rapaz. Que eu vou falar aqui, hein? O italiano lá, o Lancelotti lá, ele não vem com gracinha, não, que se o Neymar estiver jogando bem e ele querer bancar o Neymar fora da Copa, ele não vem, não, porque ele vai escutar muito, hein? Ele vai escutar muito. Portanto, ele tem que ficar avisado que se o Neymar estiver jogando no Santos, bonitinho, sem com condições físicas para disputar uma Copa do Mundo, e ele vir com gracinha para poder deixar o Neymar fora da Copa, ele vai escutar muito dos brasileiros, ele vai escutar muito. Então ele não vem com gracinha, não, porque ele está querendo, como se diz ali, ser maior, ser o astro, mas o astro é sempre dentro de campo. E a seleção brasileira vai precisar muito do Neymar. E se o Neymar tiver em condições de disputar uma Copa do Mundo, vai ser uma injustiça muito grande com o Neymar ficar fora de uma Copa do Mundo onde ele quer disputar. Onde ele quer disputar. Porque se a gente parar e analisar, de 2010 para cá, o Neymar está sempre no topo. O Neymar está sempre no topo. Então não vem com gracinha, não, porque aí vai ficar complicado. Aí vai ficar complicado. Christian Oliva, 29 anos, do Nacional do Uruguai. Será que é uma contratação ou será que é um reforço?
É aí que tá, é aí que tá. Eu cantei a pedra do Moisés e, por enquanto, Moisés não está me decepcionando, hein? Moisés não está me decepcionando. Eu disse lá no final do ano que era um jogador que o Santos tinha que ficar de olho e tentar contratar. Não foi contratar e buscou agora. E, para mim, semana passada eu vi muitos ainda até debochando, que ele jogou no Concórdia, jogou não sei aonde, não sei aonde. E eu, quando vi esse jogador na Ponte Preta e depois vi no Fortaleza, eu sempre disse, é um belo de um jogador, é um jogador interessante. Eu acredito que ele vai ajudar muito o Santos. Ele fez um bom jogo ontem. Esse aí eu falo que é um reforço para o Santos. Ele vai se destacar muito ali no Santos. Tomara que o físico dele aguenta aí esse ano aí, porque o Santos vai precisar muito dele e ele vai ajudar muito o Santos. É uma maneira que eu vejo e eu estou acreditando. Ó, o Santos que ontem fez o jogo dos sonhos dos torcedores, né? 6-0. Mas a gente vê, sim, jogadores como o Vinícius Lira, que é um jogador jovem, um menino, que o Santos, o Vojvoda tem que bancar ele, tem que dar minutagem para ele, porque ele vai crescer muito ali no Santos. Ele vai crescer muito. A partir do momento do Santos bem entrosado, o Santos bem arrumadinho, bem armado ali, Vinícius Lira vai crescer muito. É um jogador que chega lá dentro da área. Ontem ele até fez o gol lá, disse que a bola bateu na mão dele. Eu nem reparei se a bola bateu na mão, se não bateu, mas acabou fazendo o gol, foi anulado. Mas é um jogador que ele vai ajudar muito, os cruzamentos dele, os passes dele, ele vai na linha de fundo, ele não tem medo de atacar. Então é um jogador que ele, sem dúvida, ele vai crescer muito ali. O Gabriel Bontempo, que é outro menino que fez um belo jogo ontem, eu gostei muito do Gabriel Bontempo. Gabriel, falei Gabriel Bom Tempo, né? Não é um menino, é o Gabriel Bom Tempo, que fez um belo de um jogo ontem, gostei demais. Já no jogo contra o Atlético Paranaense lá, mesmo aquele campo não estando em bom estado de jogo, mas ele fez um bom jogo e sem contar o Miguelito, que entrou parece com moral ao lado do Neymar, e olha, o Miguelito para mim não é surpresa, para mim não é surpresa, porque eu peço direto, eu não sei da onde que inventaram que o Miguelito teve tantas chances no Santos e não jogou, eu não sei da onde que inventaram isso daí, eu não sei da onde. É isso que eu fico às vezes, que eu não concordo. Que dizem que o Miguelito teve muitas chances o ano passado no Santos, mas ano passado não com o Caribe, mas que chance que o Miguelito teve no Santos? Que chance? É a mesma coisa daquele menino lá, o Ivonei, meu Deus do céu, diz que o Ivonei teve um monte de chance, só colocava o rapaz quando o jogo estava 2-0 para o adversário. Aí colocava o rapaz para ser o salvador da pátria. Meu pai do céu, aproveitar jogador da base mal assim para o outro lado. É, é muita coisa. E quase que queimaram o Miguelito. Ainda bem que ele foi para o América, voltou, está bem consciente, está sabendo daquilo que ele está fazendo e está se destacando. Continue assim, Miguelito, continue assim, eu acredito, eu acompanho a base do Santos aqui pela televisão, sempre tem os joguinhos, a gente está vendo, eu acompanho direto. Então, você mais ou menos você manja também, se tem condições, se não tem condições. Miguelito, no sub-17, no sub-20, era um dos principais jogadores do Santos, por que não vai jogar no Santos Grandão? Tem que jogar, e está provando isso daí, eu estou feliz, estou feliz. Quando fala dos meninos, eu fico feliz. Uma pena que emprestaram o JP Sherman lá para o Curitiba. O melhor lateral direito do Santos, o Vojvoda não aproveitou, mandou para o Curitiba. Ei, Vojvoda, aí você pisa na bola também. Aí fica difícil, às vezes, para a gente defender 100%. Mas continue assim, dando chance para esses meninos aí e aproveitando os velhinhos que têm condições, porque o Santos vai precisar muito nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.